conselheira do CONAMA por 2 mandatos como conselheira eleita e 1 mandato como suplente. Comecei no primeiro mandato suplente da Funatura, que era a representante das organizações do Centro-Oeste, e depois, por 2 mandatos, eu fui eleita como representante do Instituto Socioambiental, representando as entidades ambientalistas de âmbito nacional. As entidades ambientalistas no CONAMA, elas sempre foram eleitas a partir de um colégio eleitoral, que é o Cadastro Nacional das Entidades Ambientalistas, né? E até as mudanças recentes, as organizações se manifestavam interessadas em ser candidatas, apresentavam suas plataformas, faziam uma campanha e eram eleitas, portanto, representando aquele grande colegiado que é o Cadastro Nacional. Isso mudou agora, e a gente tem uma situação bastante distinta, que coloca ainda mais desafios, né, aqueles que, nessas representações, a gente já tinha. O CONAMA ele é um conselho muito inovador, porque ele foi criado em 1981, portanto, antes mesmo da Constituição, né, conformar esse quadro da participação como um valor para o Brasil, e foi bastante inovador por trazer para o desenho da política ambiental todos os atores sociais envolvidos. Portanto, um campo de disputas público, né, com um local especial onde se discutem normas e resoluções que vão pautar a política ambiental no Brasil todo. Eu vou falar aqui de alguns desafios da representação. O desafio das condições objetivas para a representação, da diversidade da pauta ambiental no Brasil, do domínio das regras e protocolos, que são tão necessários, e dos espaços de disputa, né, que se colocam num conselho como esse. Com relação às condições de participação, é muito difícil você exercer representação sem as condições de diálogo com a base que você representa. E quando as organizações ambientalistas são eleitas para o CONAMA, muitas vezes elas não têm essas condições dadas, né? Eu fui representante numa época muito antes da internet ser o que ela é hoje, muito antes do WhatsApp, né, que facilitaria bastante, numa época em que a gente tinha que buscar a conversa presencial, o telefone, para construir o que eram as nossas posições. Porque a diversidade de pautas que você tem no CONAMA torna impossível que um representante tenha condições de formular propostas, ter conhecimento técnico e negociar posições de um coletivo grande ali no momento das discussões. Então, o CONAMA vai tratar de assuntos que vão desde a regulamentação dos padrões de qualidade da água e do ar, do manejo florestal, até licenciamento de cemitérios. São assuntos tão diversos que nenhuma organização que assuma essa representação vai ter essa capacidade sozinha. E as condições objetivas, elas são muito desiguais entre os diferentes representantes. Então, eu me lembro de uma resolução de área de preservação permanente, por exemplo, que eu era a única representação da sociedade civil e só de uma empresa de mineração tinham 7 advogados na sala. Porque, como o CONAMA realmente era aberto, as reuniões de grupo de trabalho, de câmaras técnicas, elas também eram abertas. E é claro que, na hora da votação, é um voto só, mas, na hora da argumentação, você ser uma contra 7 advogados de uma mineradora, era uma situação bastante desigual, né? Outro exemplo interessante nessa situação das disputas é a necessidade de você dominar as formas de organização, né, dos regimentos, dos protocolos, de como fazer as conquistas dentro do processo, né? O CONAMA, por exemplo, tinha uma regra em que você tendo um papel, acho que eram 5 assinaturas que você precisava ter de conselheiros titulares, você conseguia suspender uma votação. Mas, muitas vezes, no calor daqueles momentos, aquilo tinha que ser uma coisa muito rápida. Então, nós, da sociedade civil, para prevenir as nossas limitações, a gente fazia esses documentos antes e ficava guardando, mas aí você tinha que confiar na pessoa que guardava aquele papel, de que ela não ia usar inadvertidamente,
né? Então, pressupõe também que você tem ali representantes que muitas vezes nem se conheciam antes de estar ali naquele coletivo e que precisam construir uma relação de confiança, porque sozinho, como representante num conselho como esse, você não faz nada. Você precisa dessa articulação com os demais. Mas acontecem coisas muito curiosas também, porque os conselheiros, muitas vezes, são pessoas muito diferentes, de setores diferentes, representando visões diferentes, mas eles têm uma coisa em comum ali, a responsabilidade de ser conselheiro. Então, uma vez, por exemplo, a gente teve uma discussão muito curiosa. O governo queria derrubar a necessidade de licenciamento ambiental para as atividades de sísmica, que é a atividade de pesquisa que precede, né, a exploração do petróleo. E era um momento em que o governo costumava facilmente articular a maioria no Conselho, praticamente dado de que iam derrubar a exigência do licenciamento ambiental. Só que, ao invés do representante do Ministério de Minas e Energia defender ele a proposta, ele chamou uma consultora que trabalhava para a Petrobras e pediu para ela fazer a defesa dessa proposta. E quando ela foi falar para o Conselho, ela começou a fala dela dizendo, olha, esse é um assunto muito técnico, muito especializado, e a mim causa espécie que seja um conselho de pessoas que não têm esse conhecimento técnico a decidir sobre isso. Ela fez a explanação dela e, quando terminou, ela perdeu, né, por todos os votos contra o do Ministério de Minas e Energia apenas, porque ela fez uma provocação absolutamente indevida naquele conselho. Ela provocou todos ali por aquilo que, a única coisa que todos eles tinham em comum, que era o poder do voto naquele conselho. E ali ela perdeu. Então, existe um protocolo, existe uma possibilidade de você construir alianças que muitas vezes vão por caminhos que a gente não está muito acostumado, né? Uma outra questão que, para a sociedade civil, é muito delicada, especialmente num conselho em que a gente não tinha uma maioria, é como você ter as condições de identificar as estratégias, né, que os outros setores desenvolvem. Então, houve um momento em que o CONAMA discutia o uso de lodo de esgoto, né? Havia uma demanda das estações de tratamento de esgoto, de um aproveitamento desse lodo que precisa ser retirado dessas estações de tempos em tempos. E uma das utilizações desse lodo, que já vinha sendo discutida e estava consolidada na regulamentação, era o uso do lodo de esgoto na agricultura. E como tem níveis de contaminação, né, ficou estabelecido que, ao utilizar o lodo de esgoto em áreas agricultáveis, aquelas áreas teriam que ficar 2 anos sem nenhum plantio. Nós estávamos numa reunião de 2 dias, eu tive que sair um pouco mais cedo da reunião do primeiro dia. Quando eu cheguei no segundo dia, eu vi que tinham aprovado uma nova emenda à resolução, e era uma referência simples que dizia que, nesses casos do uso do lodo de esgoto em áreas agricultáveis, aquela área não estaria submetida ao inciso X, artigo tal, da lei não sei das quantas, que na hora eu olhei e não identifiquei qual era. E aí fui no plenário e falei, eu queria um esclarecimento, né? Essa emenda não estava aqui ontem, eu queria saber que lei é essa. E era exatamente o artigo da legislação que estabelecia que nas áreas improdutivas estavam sujeitas à desapropriação para fins de reforma agrária. E aí, na hora que disseram isso, eu falei, bom, né, já sei quem foi que aprovou, né? A emenda foi apresentada na época pela representação do setor agrícola. Falei, mas isso aqui não tem nada a ver com essa resolução que a gente está discutindo, então eu peço a retirada, embora deixe aqui os meus parabéns ao colega da Confederação Nacional da Agricultura, que conseguiu, com uma emenda numa resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, acabar com a reforma agrária e atender uma demanda do setor rural de muitos anos, né? A emenda foi retirada, mas ficou claro ali para nós que é isso, não adianta ser um conselheiro se você não tem a visão do escopo legal com o qual você está tratando, que pode ser alterado por manobras como essa, né, transformando a resolução, que tem um objetivo, numa outra coisa. O CONAMA também teve um papel muito importante em se relacionar com o Congresso Nacional, né, apesar de que o Congresso foi um dos entes, né, que trabalhou para que o CONAMA fosse enfraquecido, por
considerar que havia uma concorrência de competências entre o que o Conselho Nacional do Meio Ambiente fazia e o que o Congresso Nacional fazia. Mas o CONAMA, por exemplo, foi o espaço onde a sociedade civil e o governo, né, elaboraram o anteprojeto de lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, ali foi construído o esqueleto da lei que, então, foi encaminhado ao Congresso Nacional. Assim como foi o CONAMA, nos anos 2000, que ofereceu um espaço para a tentativa de dirimir, né, o dissenso que havia em torno da discussão do Código Florestal, criando uma Câmara Técnica Temporária que realizou audiências públicas no Brasil inteiro, que elaborou uma proposta conciliatória para o Código Florestal, que foi, então, apresentada à comissão mista, que, na época, discutia o tema no Congresso. A comissão descartou totalmente, não levou em consideração, insistiu em aprovar um projeto de lei que era considerado o projeto de lei da motosserra, o que fez com que o governo, na ocasião, dissesse que não apoiaria a ida dessa proposta ao plenário e pegasse a proposta aprovada no CONAMA e editasse como medida provisória. E esse foi o Código Florestal que valeu até 2012, quando ele foi alterado pelo Congresso. Todo o histórico do CONAMA demonstra a importância que esse Conselho teve, né, para consolidar o processo democrático, não só na área ambiental, mas como um conselho inovador, né, que veio antes de muitos outros, para demonstrar essa riqueza e essa possibilidade de você trabalhar a elaboração de legislações num processo de democracia participativa. A justificativa, por exemplo, de que o CONAMA era um conselho custoso, porque ele era muito grande, para, né, realizar o seu papel, não faz o menor sentido. Primeiro porque, do ponto de vista do governo federal, o custo efetivo de realização dessas reuniões que acontecem em Brasília é muito pequeno. O único custo extra que o governo tem é exatamente apoiar a participação da sociedade civil. Mas um conselho que tem todas as secretarias estaduais de meio ambiente para pensar a regulamentação, ele não tem custo. Porque você trabalhar uma resolução e depois conseguir divulgar e fazer essa resolução ter efetividade, vai dar muito mais trabalho e gastar muito mais dinheiro do que um processo em que todos os entes responsáveis pela implementação fazem parte e, portanto, voltam para casa com o seu dever de casa já feito. É fundamental que, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente reforce essa perspectiva, né, da democracia como um processo de construção coletivo que só faz com que a sociedade avance e rejeite as tentativas, né, de fazer com que a gente volte a uma lógica autoritária que, do ponto de vista da sustentabilidade socioambiental, é fadada ao fracasso. Ninguém resolve a questão ambiental de cima para baixo. Obrigada.